Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos para mais um momento de reflexão. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa série de mensagens que tem o título A Essência da Igreja, o que não pode faltar. Então nós falamos que não pode faltar boa teologia, e essa teologia ela é tanto vivida e nos leva a uma devoção prática, como também ela precisa ser anunciada, né? Então, quando nós falamos de Jesus para as outras pessoas, é uma responsabilidade da igreja apresentar Jesus não nos moldes que nós pensamos, mas no molde que a Bíblia diz. Depois nós falamos que a segunda mensagem, na verdade, foi sobre o amor prático. E quando nós falamos sobre isso, nós demos ênfase aqui às dificuldades que nós podemos ter em amar as pessoas de forma prática, e isso significa apresentar o Evangelho para elas de forma integral. Então não há forma de amar as pessoas num nível maior do que apresentar o Evangelho e ajudá-la nas correções, nas direções que são necessárias a partir do Evangelho. E também falamos que o amor prático nos leva a dedicar a nossa vida a essas pessoas. E isso baseado ali no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, quando o próprio apóstolo Paulo diz que, pelo mandato de Deus, ele se tornou apóstolo dos gentios, indo a essas pessoas, dedicando a sua vida em amor para que elas conhecessem o Evangelho. Então, nós estamos falando sobre a essência da igreja e, ao falar sobre isso, nós não podemos deixar de falar que a igreja é uma unidade. E para isso nós vamos olhar hoje para o texto do capítulo 4 de Efésios, e nós vamos destacar aqui alguns pontos. Então eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 4 de Efésios, e nós vamos meditando passo a passo aqui. Então, nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 4, onde diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bom, irmãos, antes de trazer aqui uma explicação, um comentário a respeito desse texto, essa semana eu lia um livro de um autor que ele é bem provocador, e ele colocou uma questão que é a seguinte: o que será que trouxe a igreja até os dias de hoje? O que será que sustentou a igreja até os dias de hoje? E ele questionava: será que foi a forma de governo? Será que foi o recurso financeiro? Será que foi a teologia? Será que foi, de certa forma assim, entre aspas, né, sorte? E eu penso que o que trouxe a igreja até os nossos dias é, na verdade, uma junção de todas essas coisas, mas isso só acontece porque a igreja é uma unidade. Se a igreja, e isso acontece muito, nós já vimos isso acontecer, eu espero que você não tenha participado disso, mas é traumático quando isso acontece, nós podemos ser até um grupo de pessoas reunidos debaixo de uma mesma bandeira, que é o cristianismo, mas nós não somos ou não agimos como uma unidade. Então cada um fica tensionando, cada um fica puxando para um lado, e normalmente com interesses que transcendem, que deixam a palavra de Deus de lado com toda certeza. Quando isso acontece, o grupo não subsiste, a igreja não avança, ela simplesmente fecha as portas. Então, o que faz a gente ser igreja e continuar sendo igreja? É exatamente a unidade. E a unidade implica na comunhão, implica na utilização dos recursos para o bem comum, implica no investimento em determinadas áreas e pessoas.
E todas essas conexões que são estabelecidas, humanamente falando, é o que trazem a igreja até aqui. Porque se a gente parasse para pensar, e por exemplo, o que fizesse a igreja chegar a continuar existindo, se fosse, por exemplo, a fama, as igrejas que estão lá descritas no livro de Apocalipse, todas elas estariam aqui, mas nenhuma delas está. Pelo menos não está com o nome, né, que tinha naquela época. Éfeso, Esmirna, Filadélfia e por aí vai. Mas nós podemos entender que a ação de Deus na vida daqueles irmãos foi construindo, foi conduzindo o chamado missionário de algumas pessoas, o encorajamento de outras, que foram se espalhando pelas regiões aonde estavam e frutificando. Então, nós podemos pensar que uma geração participou dessas igrejas, mas que trouxe o legado ou levou o legado do cristianismo a outra geração, que deu continuidade e outra geração, ao ponto de chegar até aqui, ao ponto de chegar até onde nós estamos, né? Por exemplo, se nós pensamos na igreja presbiteriana, que acaba de fazer 161 anos, não há ninguém daquela época aqui hoje, ninguém, né? E se a gente fosse pensar, por exemplo, pela vida de Simonton, menos ainda, ele viveu pouquíssimo, né? Mas claro que conseguiu deixar um legado. E aí as pessoas vão continuando isso, né? Então, a unidade da igreja, eu penso, ela não significa que nós vamos ter sempre as mesmas opiniões, mas é claro que nós teremos que ter respeito. Não significa que nós vamos querer investir na mesma coisa, isso faz com que a igreja seja diversa. Nós não teremos em absoluto o mesmo dom, e isso é maravilhoso porque faz a igreja ser capaz de muitas coisas, e nós até podemos dizer que nós vamos amar de forma diferente e nos empenhar de forma diferente. Mas tudo isso, quando é feito nessa compreensão de que nós não estamos lutando como paladinos solitários no mundo e que só a nossa igreja é verdadeira e que só aquilo que eu penso, do jeito que eu penso, é verdadeiro e é real, quando a gente consegue transcender essas coisas, então a gente consegue entender o que é a unidade da igreja. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, baseado nesse texto, que a unidade da igreja, ela não é algo que nós precisamos criar, mas ela é algo que é a função da igreja manter. Isso por quê? Porque, como nós vimos aqui no texto, a unidade da igreja, ela é baseada, especialmente aqui no verso 3, quando ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que faz a igreja ser única não é a nossa confissão, né? Não é nem mesmo o nosso nome estar num mesmo rol, mas o que faz a igreja ser única é essa unidade do Espírito. E aí, se você continuar o texto até o versículo 6, você vai ver que é um corpo, um Espírito, uma esperança da vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai. Então, nós não temos divisão nessas coisas. E aqui é que nós precisamos entender. Talvez a gente possa divergir da cor da parede da igreja, da cor dos bancos, quantos bancos vão ter, se o templo vai ter 2 metros a mais ou 2 metros a menos, mas olhando para o texto aqui, você percebe que todas essas discussões, que são discussões que normalmente trazem divisão para a igreja, elas são totalmente periféricas e até mesmo desnecessárias. Eu comentei isso uns dias atrás, que é muito difícil a gente ver uma igreja que divide por uma questão teológica, bíblica. Mas muitas vezes nós vemos pessoas se afastando por causa da cor da parede, por causa da cor do tapete, por causa do arranjo de flor, se tem arranjo ou não tem, né? A gente ouve até briga porque o pastor prega demais, ele devia pregar 30 minutos, prega 35. E aí você vai percebendo que todas essas coisas são muito pequenas perto daquilo que nós podemos e deveríamos experimentar como uma igreja do Senhor. Quando a Nicéia afirma que a igreja ela é una, ela está dizendo a respeito disso. A igreja ela transcende até mesmo o tempo.
Então, nós podemos, entre aspas aí, e entenda o que eu estou dizendo, nós temos, de certa forma, comunhão com pessoas que passaram nesse mundo antes de nós. Quando você lê um livro de Jonathan Edwards, de João Calvino, quando você vê o que os pais da igreja escreveram, você consegue identificar com aquele sentimento, com aquele desejo de que o reino de Deus cresça. Você consegue até mesmo identificar com as pessoas no sentido de que as lutas que elas passavam são lutas semelhantes às que nós enfrentamos. E dentro de tudo isso, nós somos uma única igreja, nós somos um único corpo. Nós vamos ter essa comunhão com pessoas que moram em outros países, nós vamos ter comunhão com pessoas que são até mesmo de denominações diferentes, mas que têm uma fé comum à nossa. E quando nós entendemos que nós não estamos brigando para dividir Jesus Cristo, porque parece que muitas vezes é isso que está acontecendo, mas que nós deveríamos trabalhar, nós deveríamos nos empenhar nesse mesmo sentido, então essas coisas que são periféricas, elas ficam para trás. E como que nós vamos manter a unidade da igreja? Como eu já disse, a gente não precisa criar, porque ela é feita pelo próprio Espírito Santo, mas a gente precisa manter. E olha só o que diz o verso 2. Paulo diz no versículo 1 que a gente deveria andar de modo digno daquilo que nós fomos chamados, ou seja, nós fomos chamados para ser como Cristo, então nós devemos andar desse jeito, e aí ele dá alguns exemplos de como isso acontece. Veja só, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Para mim aqui fica uma dica muito interessante, muito fácil da gente entender, como é que a gente mantém a unidade. Se o problema que eu estou trazendo aqui, que causa divisão, são coisas periféricas, até porque quando a gente discute teologia ou Bíblia e a pessoa do outro lado, ou nós mesmos, estamos defendendo algo que não está na Bíblia, aí já não é uma questão de uma divisão da igreja, é uma questão de apologia, uma questão de apologética, de defender a fé. Então já deixa de ser uma discussão entre irmãos para até talvez uma tentativa de evangelização. Agora, quando nós estamos falando sobre irmãos que creem em Cristo da mesma forma e estão brigando, nós podemos adotar esses critérios aqui e isso vai certamente pacificar as nossas relações. Primeiro, fala sobre humildade. E humildade, biblicamente falando, é a capacidade da gente entender que nós não somos melhores do que as outras pessoas e nem elas são melhores do que nós, porque todos nós somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus. Quando a gente fala aqui sobre mansidão, nós estamos falando sobre uma característica de alguém que tem condições de aprender com o outro e não exige para si honra ou glória ou mérito daquilo que pode fazer bem feito. Quando nós falamos sobre uma paciência ou uma longanimidade, nós estamos falando sobre uma característica que é um atributo de Deus que é comunicado a nós, né? De ser, de sustentar, né? de aguentar por um longo período uma determinada situação, sem brigar, sem murmurar, sem criar contenda, sem brigar com as pessoas, enfim. E por fim fala de suportar, e suportar aqui não é aquele suportar bufando, que às vezes a gente fala, eu tenho que suportar tal pessoa e bufa, né? Aqui suportar tem um sentido que eu acho bem bonito, que é o de dar suporte, ou seja, de apoiar, de ajudar a pessoa naquilo que ainda falta para ela. Veja, essas características todas aqui estão descritas naquilo que nós falamos nos últimos 2 meses nas bem-aventuranças. Então, basicamente, é até uma contradição, né? A gente brigar por coisas pequenas, porque se de fato nós somos cristãos, nós temos essas características que são humildade, mansidão, longanimidade e paciência, e isso automaticamente levaria a gente a não brigar por coisas pequenas. Então, o que é que acontece? E eu pergunto para você, o que é que acontece dentro da igreja que leva a gente a brigar? Por coisas menores, por coisas pequenas. O que faz com que a gente deixe de olhar para Cristo ou para a missão que nós temos como igreja, aquilo que é essencial a nós, que é ser uma igreja única, concisa, forte?
para avançar nesse mundo e nos leva a ficar brigando, né? Porque enquanto nós brigamos por coisas pequenas, nós vamos nos dividindo, e essa é uma estratégia sagaz, né, no campo de batalha para destruir um exército, né? Então, hoje, é claro que exército não vai para o campo de batalha, ou quando vai é diferente, né? Mas naquela época que os exércitos iam para a guerra mão a mão, né, no mano a mano, com uma espada, tendo que enfrentar, uma das estratégias mais sagazes para vencer uma batalha não era você atacar o exército de frente ou de lado, era você, de alguma forma, dividir esse exército. Inclusive, se você olhar a geografia do que Josué, lá o sexto livro da Bíblia, aquele homem que sucedeu Moisés, a estratégia que ele utilizou para conquistar Canaã foi exatamente essa. Ele não atacou de frente, ele não colocou o exército todo dele de um lugar para que fosse ali olho no olho para ver quem tinha mais força. Josué, ele corta Canaã, ele divide os reinos, as cidades, né? E aí ele vai conquistando uma por uma. Então, eu penso, irmãos, que a divisão, ela é, na verdade, uma grande estratégia do mundo, do diabo e do próprio pecado para que a igreja não avance. Porque enquanto nós somos uma igreja, e não importa se nós somos uma igreja de 30 pessoas ou de 1000 pessoas, enquanto nós ficamos discutindo e brigando por coisas pequenas, nós não avançamos na direção que Deus quer. Então, enquanto um acha que a missão da igreja é ter saldo bancário, outros vão achar que é gastar tudo, e outros vão achar que é isso, e outros vão achar que é aquilo, e simplesmente não vai adiante. E aqui eu não estou dizendo que nem a opção A e nem a opção B é a melhor, né? Porque cada igreja tem uma missão geral, né? Como uma igreja que é única, mas ela tem uma missão específica. Então, lá no contexto dela, no bairro onde ela está, na cidade onde ela está, ela precisa fazer a leitura do que é a missão naquele momento e fazer isso da forma como Deus determina. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente fica brigando por coisas menores e deixa de fazer aquilo que Deus manda. Então, em primeiro lugar, eu quero que você pense e você se lembre de que a unidade da igreja não é algo que nós criamos, mas nós mantemos. E mantemos como? Com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Uma segunda coisa que é importante a gente pensar sobre a unidade da igreja é que, na verdade, não as divergências, mas as nossas diferenças, aquilo que nós temos de dons e características diferentes é que nos faz ficar unidos, né? Se você continuar olhando aí o verso 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido e até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher com todas as coisas. Até aqui a gente está vendo a autoridade de Jesus Cristo, que foi concedida a ele, de fazer o que ele fez, no caso aqui, que é distribuir a igreja de uma forma diversa. E aí ele continua: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastor e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender, irmãos, que de fato nós somos diferentes em termos de pensamentos, em termos de habilidades, para que a nossa potencialidade seja aumentada, não para que a gente fique fragmentado, não para que a gente fique paralisado. Só que nós só podemos lidar com as diferenças e aproveitar dessas diferenças como uma capacidade se nós tivermos condições de agir como discípulos de Jesus, como pessoas que são descritas lá nas bem-aventuranças como pessoas felizes, pessoas que são humildes, mansas. Então, quando nós não temos essa capacidade de caráter dada pelo próprio Espírito, de ouvir os outros, de entender a condição que as pessoas estão, de perceber que, de repente, eu ocupo a função
de forma oficial, mas eu não tenho dom para aquilo, mas a pessoa que não tem o título, mas ela tem a função e ela pode fazer aquilo. Quando nós entendemos essa dinâmica, a igreja avança, a igreja caminha, a igreja cumpre a sua missão de forma majestosa, né? E o texto aqui fala sobre alguns dons, eu diria que dons fundamentais, que geram um monte de problema, irmãos. Porque olha só, eu entendo aqui que quando fala sobre apóstolo, não está falando necessariamente daqueles apóstolos, os 12, né, ou os 14 que Jesus chamou, mas num sentido de alguém que é enviado. Eu colocaria aqui talvez aquele que é um missionário, o desbravador de campo, né, de um lugar onde ainda o evangelho não foi. Essas pessoas, elas têm uma visão, elas dão uma certa importância a determinadas coisas na igreja que necessariamente para elas tudo vai parecer pequeno, tudo vai parecer fútil, se não for o aspecto de ir a um lugar onde o evangelho ainda não chegou, né? E quando nós falamos dessa pessoa e, por exemplo, contrastamos com o pastor mestre, nós vamos ter uma dificuldade, porque às vezes o pastor mestre ele vai dizer, não, a gente precisa ter um local adequado para ensinar, nós precisamos ter um método, nós precisamos ter um material, uma estratégia, né? E muitas vezes aquele que é o missionário ele fala, não, a gente tem que ir, né? A gente tem que ir avançando. Ah, mas como que a gente vai avançar? Como que a gente vai cuidar dessas pessoas? Será que nós vamos ter recurso para fazer isso? Não importa, o importante é ir, né? Então, dentro desses dons fundamentais, nós podemos ter muitos problemas da dinâmica da igreja, mas é só quando nós temos todos esses dons funcionando é que a igreja avança, né? Então, se nós temos apenas as pessoas que vão desbravando, sem cuidar, curar, amparar, discipular, cuidar das pessoas, essas pessoas elas até conhecem a Cristo, mas ficam pelo caminho. Ou então vão procurar por si só e pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado, né? Então, o missionário precisa entender que a função do pastor é diferente da dele, da função do evangelista, da função das pessoas que estão ali para cuidar uns dos outros, e essa diferença é que faz a igreja ser potente, é que faz a igreja ter força para avançar, força para desbravar locais e até mesmo salvar pessoas improváveis, eu diria, né? Claro que Deus é quem salva, você entende isso, eu estou só colocando nos termos de que nós somos instrumentos de Deus para que isso aconteça. Então, às vezes a gente tem problema porque a gente não consegue entender o que o outro está querendo. E não é que a gente quer coisa diferente, na verdade a gente quer as coisas iguais, mas a nossa função dentro disso é diferente, né? Então é preciso entender que as nossas diferenças é que fazem a gente ter força, né? Avançar. E por fim, eu diria que a gente precisa entender de forma definitiva, irmãos, que a essência da igreja como unidade, como uma unidade, ela precisa ter claro que nós não estamos falando da nossa placa. Unidade não é sinônimo da denominação que nós seguimos. Então veja, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja só, a unidade da igreja e ao mesmo tempo as diferenças que nós temos e ao mesmo tempo os dons diversos que Deus concedeu a nós, deve ser utilizado não para que haja uma vanglória em nós,
pela nossa denominação ou porque nós estamos em uma igreja que tem vários departamentos. Mas deve ser entendida e utilizada como um instrumento, como uma ferramenta para que cada um de nós, membros desse corpo, sejamos maduros o suficiente para ter um contato com Cristo que seja vivo, transformador e abençoador, e ao mesmo tempo que esse contato que nós temos na vertical com Cristo abençoe os nossos relacionamentos horizontalizados, né? Então, o versículo 13 diz que o versículo 12 diz que o alvo de tudo isso é o aperfeiçoamento dos santos. E o 13 fecha dizendo que o objetivo é que a gente chegue à unidade da fé, no pleno conhecimento de Cristo. Ou seja, a gente não vai ter uma construção, utilizando um exemplo bíblico, né, do corpo, que ele usa aqui mesmo, falando sobre Cristo ser o cabeça. Imagina se nós tivéssemos do joelho para cima um corpo completamente musculoso, grande, rígido, né, potente, mas que nós tivéssemos canelinhas assim bem finas e pés pequenos. Nós não sustentaríamos. Inclusive, isso parte um pouco da experiência que eu tinha quando era do setor calçadista, né? Às vezes chegava alguma reclamação na fábrica dizendo que a mulher não conseguia parar em pé no sapato, né? Que ela caía. E aí sempre, é claro, estava sendo dito que o problema era da construção do sapato, do modelo do sapato. E eu lembro que uma vez isso aconteceu e aí a pessoa perguntou, mas qual que é a altura dessa mulher? E essa mulher, na época lá, ela tinha perto de 1,75 de altura. Então, relativamente uma mulher alta, né? Nos termos brasileiros aí. E aí perguntou qual era o número do pé. E ela calçava, pela medida, né? A gente fala 35, 36, mas existe lá uma medida, ela calçava, ela não chegava a calçar 35. Ou seja, ela era muito alta para o tamanho do pé que ela tinha. Então o problema não era o sapato ou o tamanho do salto. O problema é que era o próprio pé dela era pequeno. Então ela ia ter que utilizar outros tipos de sapato. Eu fico pensando que às vezes como igreja a gente é assim, né? Então a cabeça sem dúvida é excelente, que é o próprio Jesus. Mas do pescoço para baixo até talvez a cintura ou até o joelho, nós temos aí algumas coisas que fazem a gente ser robusto, né? Porque pode ser que não é a nossa experiência local, mas a igreja é uma igreja que tem muito dinheiro. A igreja evangélica tem muito dinheiro. Pode não ser a nossa experiência local, mas a igreja, de modo geral, tem muito dinheiro, posses, né, templos e uma série de coisas. Aí depois a gente fala de teologia, e sempre que a gente fala de teologia, a gente vai ter alguns expoentes aí no meio que são mais famosos, e a gente boa mesmo, não tem o que contestar. Isso faz também com que a gente tenha alguma musculatura aqui no tórax. E aí, quando a gente começa a caminhar para as coisas que parecem ser menos importantes, nós temos perninhas finas e talvez o nosso pé seja um pezinho de criança, sendo que nós temos aí 1,90 de altura. A gente vai cair sempre. A gente vai sempre estar fragilizado. A gente sempre vai sentir dores que são impossíveis de suportar, porque nós não investimos em todas as coisas. Nós não damos valor a todas as coisas. Então, como eu disse, irmãos, a nossa boa teologia, que é uma essência da igreja, ela deve necessariamente gerar uma espiritualidade sadia em nós. Vida de oração, vida de leitura bíblica. Eu tenho conceitos teológicos na minha cabeça, livros e mais livros lidos, e eu tenho isso tudo muito claro, mas eu tenho também uma vida de oração profunda, honesta, sincera. Eu tenho amor pelas pessoas, mas esse amor me leva a me comprometer com a pessoa ao ponto de estar com ela ainda que seja difícil, ainda que tenha muitas dificuldades, ainda que implique em caminhar a segunda, terceira, 10ª, milésima milha. Eu vou continuando com essa pessoa porque eu quero o bem-estar dela, eu quero que ela conheça Cristo de verdade. Eu preciso também investir
para que a igreja entenda que nós somos maiores do que a nossa placa. Eu preciso dizer isso mais uma vez. Eu já disse isso outras vezes, mas eu preciso dizer isso mais uma vez. Irmãos e irmãs, igrejas, instituições que alegam, que ensinam e que defendem que apenas dentro do seu território é que há salvação, não são igrejas, são seitas. Porque não há igreja nenhuma que vai salvar alguém. Quem salva é Cristo. Então, enquanto a Igreja Presbiteriana do Brasil ensinar fielmente as coisas a respeito da pessoa de Cristo, nós seremos uma igreja verdadeira. O dia em que nós pararmos de fazer isso, nós seremos uma seita. Então, nós precisamos entender que a unidade da igreja, ela serve para que todos nós alcancemos essa maturidade, para que a gente deixe de ser como criança. Criança está brincando de bola agora, vê um carrinho, muda para o carrinho, depois vê uma corda, quer pular corda, depois quer o videogame, depois quer assistir na televisão, ao mesmo tempo que quer comer pipoca, quer cachorro quente, não sabe o que quer. E às vezes a gente, como igreja, fica correndo de um lado para o outro, né? Então a moda agora é ter grupo de louvor. Então vamos investir no grupo de louvor. A gente precisa ter um grupo de louvor. Não porque é a nossa vocação, mas porque o outro tem. Então a gente tem inveja do outro e quer ter na nossa igreja. Ah, não, a moda agora é ter um pastor descolado. Então vamos arrumar um pastor descolado. Ah, não, a moda agora é pintar as paredes da igreja de preto. Gente, irmãos, tudo isso é periférico. Tudo isso faz com que a gente perca de vistas o que de fato é o que Jesus quer que a gente faça. Então, se nós não temos uma boa teologia, ou se nós nos vangloriamos da que nós temos, se nós não amamos as pessoas, agimos com indiferença, ou então nós só temos amor por aqueles que são iguais a nós, né? Se nós achamos que a única igreja boa é a nossa, e que todas as outras são erradas, então perceba que tudo isso está conduzindo a gente para um pensamento que é bem diferente daquele que Cristo quer para nós. O alvo, irmãos, de sermos uma igreja, uma unidade, é porque nós não somos capazes de ser uma igreja sozinho. Eu e você somos partes da igreja. Se acontecer de um dia você ser transferido por causa do seu trabalho para o Alasca, sei lá, Antártida, e você estiver sozinho ali, não tiver nenhum outro crente, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo especial com você para que essa comunhão seja mantida. Mas hoje, a gente tem o que está sendo utilizado para eu falar com você aqui, que é um celular, que é o WhatsApp. Então hoje é muito difícil a gente não ter comunhão com alguém. E eu quero lembrar para você que comunhão nunca foi sinônimo de ter obrigação de estar um do lado do outro. Comunhão transcende essas coisas. Nós vemos as cartas de Paulo para as suas igrejas com uma comunhão, com um amor profundo, incontestável. Incontestável. A não ser que você queira contestar, a gente pode conversar sobre isso. E ele estava longe. Inclusive, escrevendo aos Efésios, ele estava preso. Ele nem tinha possibilidade de estar com eles. Mas você olha para essa carta e vê que é um homem que tem comunhão. É um homem que ama essas pessoas, que quer o bem delas, que ora por elas, que se preocupa em ensiná-las. E isso é tão assim, essa unidade é tão grande que a gente continua lendo a instrução desse homem para essa igreja e continua tirando lições disso. Então veja, né, Deus ele é tão maravilhoso que ele entende que nós, na verdade ele já fez isso de propósito, né, que nós não somos peças únicas, no sentido de que tudo está em nós. Nenhum de nós tem todos os dons e nem é para ter. Nós temos alguns, talvez um, talvez dois, alguém muito agraciado, 3, 4, não sei. Mas nós somos peças de um quebra-cabeça para juntar nos outros. E só é possível ver a imagem de Cristo, né? Contemplar a Cristo, para não ficar com a ideia de que eu estou falando que a gente tem que ter uma imagem de Jesus, para contemplar a Cristo, tudo aquilo que Ele fez, nós só podemos fazer isso somando um no outro. Porque o meu amor sozinho, ele é só um discurso.
mas quando eu estendo a mão para você, ele passa a ser concreto. A minha teologia pode ser muito boa no papel, mas quando eu consigo colocá-la em prática na nossa vida diária, ela começa a ser algo muito transformador. A minha fé única é pequena, muito menor do que um grão de mostarda, mas a nossa junta pode ser até uma árvore. Então, nós precisamos entender que a essência da igreja é ser uma unidade. Nós não precisamos criar isso, ela já existe pelo próprio Espírito, a gente só não deve atrapalhar. Nós precisamos entender que as nossas diferenças não são um problema, na verdade elas são o nosso potencial, e a gente deveria ler as pessoas que estão ao nosso lado, entendendo a dinâmica de cada um. E nós precisamos entender que essa unidade não é para que um só cresça, ou dois ou três tenham benefícios, mas ela é para que o corpo todo amadureça e seja saudável do jeito que deve ser. Então, irmãos, a essência da igreja é ser uma, única. Muito simples, né? A gente precisa, então, cooperar com isso. Espero que você possa refletir sobre isso que nós falamos hoje, orar a respeito. Eu sempre penso que nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus pensando: Deus, eu tenho sido pedra de tropeço para alguém? Na igreja, fora da igreja, talvez a minha vida tenha sido um testemunho contrário para que as pessoas se aproximem do Senhor. Se for assim, então eu peço perdão, quero me arrepender, quero que o Senhor me mostre, quero ser corrigido. Mas, sendo eu um instrumento do Senhor, então que eu seja do jeito que o Senhor quer. Não do jeito que eu acho, mas do jeito que o Senhor quer. E assim nós vamos abençoando pessoas e sendo abençoados, porque na nossa história de vida houve muitas pessoas que nos abençoaram porque foram fiéis a Deus. Então agora é a minha vez e a sua vez. Então nós vamos nos dedicar nesse sentido, em ser uma igreja única, sólida, com propósito firme, fazendo aquilo que Deus determina para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você possa ter essa reflexão durante a semana. E eu quero colocar aqui, mais uma vez, o desafio que a gente já fez pelo WhatsApp, que é de você ler um versículo bíblico para alguém da igreja. Grava lá no WhatsApp, tem ali o microfone, né? Se você segurar aquele botão, ele vai ficar vermelhinho e enquanto você falar ele vai estar gravando. Aí você solta e ele envia a mensagem. Canta uma música para alguém, faz uma oração, ajuda essa pessoa a lembrar que ela é parte do corpo. E mais uma coisa, não fique esperando receber, envia para as pessoas, manda para as pessoas para que elas saibam que você se preocupa com elas, que você tem amor profundo por elas, né? E que o nosso desejo é de crescermos todos, né? Então, quem dera, e eu espero que a gente seja isso em breve, todos bons teólogos, todas pessoas que amam sem problema algum, que nós possamos, como uma unidade, olhar uns para os outros e, de fato, ter amor genuíno no nosso coração. Que Deus te abençoe. Nós, em breve, nos encontramos. Até a próxima.